Eu tinha confundido aqui o slide, né? Tava já em outra justificativa. Aí eu percebi aqui, vamos voltar aqui para como é que nós identificamos uma figura de linguagem. Existe, existe uma regra, existe uma regra, gente, que é você identifica uma figura de linguagem. Deixa eu ver aqui que não está aparecendo aqui. Pronto, apareceu para mim. Existe uma regra que você identifica, deve ler as escrituras. Aqui está explicando. O seu estilo literal deve ser sempre conferido com o texto, a não ser que, por razões óbvias ou plausíveis, no caso, não se possa fazê-lo. Certo? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 5, por exemplo. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Por que que eu coloquei esse texto aqui? Porque no texto não existe nada, não existe nada, nenhuma indicação que esse texto seja figurado, tenha uma figura de linguagem aí. Pois não, Sotero? Foi que desconectou aqui, pastor, mas já está tudo em ordem. Ah, tá certo. Não existe nenhuma é, indicação no texto aí de Gênesis de que dia, tarde, manhã sejam utilizadas no sentido figurado. Por quê? Existem algumas interpretações, alguns teólogos que vão dizer o seguinte, não, dia, vamos lá, não tá ligado, viu, Sotero, ao microfone? Se quiser falar, ou... Pronto. Obrigado. Eita, ligou de novo, pronto. Então, alguns teólogos vão interpretar aqui esse texto como sendo sentido figurado. Vão dizer, não, dia, nesse contexto aí, não significa um dia de 24 horas, significa um dia aí de milhares ou de milhões de anos. E essa, ao meu ver, é uma tentativa de colocar o texto bíblico para mostrar que ele concorda ali com a teoria da evolução, tá? Mas, biblicamente, não existe nenhuma indicação de que dia não seja 24 horas, até porque ele coloca, passaram-se a tarde e a manhã, mostrando que, de fato, passou-se um dia completo, um dia de 24 horas. Então, no meu entendimento, eu entendo que, assim, não é algo essencial, né, para o cristianismo, mas, no meu entendimento, o texto de Gênesis é literal, tá? Então, dia, aí nesse caso aí, é um dia de 24 horas literal. Então, quando Deus criou o dia, quando Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou, foram 6 dias literais e o sétimo dia também é um dia literal, tá? Então, não é, 6 dias são 6.000 anos, ou milhões ou milhares de anos. Não entendo dessa maneira, tá? E o Gerlano até perguntou aí, o texto que diz que um dia para Deus são 1.000 anos. Justamente, né, aquilo que eu expliquei anteriormente para os irmãos, de que Deus, né, até quem cita é Pedro, na verdade, né? Deus está fora do tempo. Deus é atemporal. Então, para nós, 1.000 anos, né, pode ser um tempo muito longo, mas para Deus, não. Para Deus é como se tivesse passado ali um dia. Né? Na verdade, nem se passou tempo diante de Deus. Né? Ele utiliza aí essa expressão, que é uma figura de linguagem, de fato, para nos mostrar que, para Deus, o tempo passa diferente do nosso tempo. Né? Deus está fora. Então, dizer que para Deus um dia é só como 1.000 anos, é só uma explicação ali, de fato, metafórica para mostrar que Deus não está dentro do tempo como nós. E Daniel, ele calcula o tempo, diferente do nosso tempo. Não, eu precisaria olhar aí, de fato, o texto para entender qual seria essa relação aí de Daniel. Não lembro agora se for aquelas 70 semanas, né, de Daniel, de fato é diferente ali, né, porque é um texto profético. Se for, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, porque se for isso,
Deixa eu abrir aqui capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, deixa eu ver. Precisaria. No capítulo, no versículo 20 de Daniel 9, né, de fato, ele começa a falar ali a respeito das 70 semanas de Daniel. Se for isso, como é um texto ali profético, é um texto até, digamos assim, um pouco difícil, né? Porque existem aí algumas interpretações diferentes a respeito dessas 70 semanas, mas a interpretação, meu filho aqui tá chorando aqui, não sei se está atrapalhando aí um pouco, mas a interpretação desse texto é a de que cada semana, né, como uma semana é formada ali por 7 dias, seriam semanas de anos, tá? Então, ali a gente calcularia 70 vezes 7 para entender ali quantos anos são, que vai dar, se não me engano, 490 anos aproximadamente. Acho que, se eu não me engano, é isso, tá? Então, ali é só uma expressão que era comum ser utilizada ali pelo povo daquela época, né? Mostrar ali que são semanas de anos e não semanas literais. Os irmãos estão conseguindo entender aqui, porque meu filho está chorando um pouquinho, já já ele para, que ele, ó, já parou um pouquinho, porque ele está com fome. Né? Quando o filho está com fome, tá assim mesmo. Tá certo. Pronto, então são interpretações ali um pouco diferentes nesse caso aí, porque é um texto profético. Da mesma forma, se a gente for lá para Apocalipse, por exemplo, nós vamos ter um texto lá, Apocalipse capítulo 20, que trata do milênio, né? E aí também é uma interpretação que cada um vai ter uma interpretação aí um pouco diferente. Algumas vão dizer que o milênio é figurado, não são 1.000 anos literais. Já existe uma outra escola que vai entender que aqueles 1.000 anos são de fato literais, porque no texto não há nenhuma indicação de que ali seja uma linguagem figurada, tá? Então, assim, são interpretações ali diferentes que cada um vai ter. Essa interpretação, principalmente do sentido mais escatológico, aí já entra um pouquinho mais de cuidado, de cautela. A minha linha, por exemplo, vai ser mais nessa daqui, é sempre ir pelo literal, a não ser que no texto haja uma explicação de que não é literal, ou por razões plausíveis eu não consiga fazer a interpretação literal. Existem alguns textos dos salmos, dos profetas, que vão dizer que até as árvores batiam palmas. Eu não lembro agora exatamente se é um salmo, acho que é um salmo, que as árvores vão bater palmas, né? Ali, obviamente, a gente não vai interpretar ali de maneira literal. Quando Jesus voltar, as árvores vão ter mãos, braços e mãos e vão bater. Não, não é uma interpretação literal, tá? Por razões plausíveis, a gente não consegue fazer esse tipo de interpretação. Da mesma forma, se a gente for pegar Apocalipse, ele vai trazer ali umas figuras, né, sobre bestas que saem da terra, mas o próprio texto de Apocalipse, quando ele utiliza essas figuras, ele vai explicar o que é que significa ali aquela besta, vai trazer algum tipo de explicação para mostrar que aquele texto não pode ser interpretado de maneira literal, certo? Então, a primeira regrinha para identificar uma figura de linguagem é essa, certo? O estilo literal deve ser sempre preferido, se não for possível fazê-lo, né? Outra regrinha, o sentido figurado será adotado caso o uso de sentido literal constitua-se impossibilidade. Eu até já citei isso aqui na verdade, né? Por exemplo, Jeremias 1:8. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, oficiais, seus sacerdotes e povo da terra. Ou seja, o profeta está dizendo aí, né? Uma pessoa, vai ser uma cidade fortificada. Não é possível uma pessoa ser uma cidade fortificada. Não é possível uma pessoa ser uma coluna de ferro. Não é possível que uma pessoa seja um muro de bronze. Tá? Então, obviamente, por razões óbvias, né, como a gente já viu aí, não é possível interpretar esse texto literalmente. Por isso, só pode ser uma figura de linguagem. Da mesma forma, não era possível, né, trazendo de volta lá aquele texto
em que Jesus institui a ceia do Senhor, não é possível que Jesus diga: Este é o meu corpo. Por quê? Porque o próprio corpo de Jesus está presente ali. Como é que o próprio Jesus vai segurar o seu próprio corpo na sua própria mão? Não era possível, tá? E por razões óbvias também, até porque se nós, é uma implicação óbvia de interpretar o pão da ceia como sendo o corpo literal de Jesus, a razão óbvia disso, a implicação óbvia disso, é a de que na ceia do Senhor nós estamos ali fazendo um ritual de canibalismo, porque estamos comendo o corpo e o sangue, bebendo sangue de uma pessoa, literal, certo? Então é uma implicação bem complicada entender que ali de fato é o corpo literal de Jesus. Então, por razões óbvias, é claro, a gente não consegue fazer essa interpretação literal. Vamos lá para a terceira razão aqui. Se o sentido literal sugestionar qualquer ação, eu coloquei esse exemplo aqui, ó, qualquer ação imoral, então se deve utilizar o sentido figurado. Aí eu coloquei esse texto aí de João 6,54. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, né? Como eu acabei de falar, se nós formos interpretar esse texto aí de maneira literal, a gente vai estar aí em maus lençóis, né? Que a gente vai entender que a gente vai beber sangue, literalmente, de uma pessoa, a gente vai comer carne, literalmente, de uma pessoa, o que é canibalismo, né? E os católicos, até acho que luteranos e anglicanos vão entender esse texto aqui como literal, tá? Que nós de fato comemos o corpo, bebemos o sangue de Cristo na ceia do Senhor. E nesse texto, inclusive, Jesus nem instituiu a ceia ainda. Então é impossível que Jesus esteja falando aqui da ceia, algo que ele ainda nem havia instituído, tá? Então esse texto aqui, de fato, ele não pode ser interpretado de maneira literal. É claro que ele está falando aqui de uma maneira figurada. Esse outro aqui eu já expliquei, né? Que foi o primeiro que eu tinha falado aqui, por engano, é quando o próprio texto vai trazer uma explicação do que foi dito anteriormente. E por último, a presença de um adjetivo qualificando, qualificando um substantivo implica no realce de uma figura. Olha só, declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O que é que isso significa aqui? Adjetivo qualificando o substantivo. Nós temos aqui pão. Pão é um substantivo, certo? Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Então, tudo que você olhar aí ao seu redor é um substantivo. Mesa, copo, computador, celular, tudo é substantivo. Tudo que tem um nome é substantivo. Já adjetivo são as características, qualidades, qualquer qualificação que você dê a um substantivo. Então, Jesus diz assim: não foi Moisés quem lhes deu pão. Se fosse só pão e parasse aí, a gente entenderia que era pão literal. Mas ele diz: quem lhes deu pão do céu. Então, esse do céu é uma expressão adjetiva que está qualificando o substantivo pão. Da mesma forma, ele prossegue: mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Certo? Então, ele está trazendo aí esse paralelo do pão do céu que Moisés deu com o pão do céu que, de fato, é o Pai quem dá. Não é um pão literal, um pão francês que está caindo ali do céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Certo? É Deus quem nos dá o alimento celestial, o alimento espiritual que só pode vir dele. Tá? Essa é a intenção aí. Ok, então foram 5 formas aí de se identificar uma figura de linguagem, tá? E essas explicações vocês podem encontrar também, né? Novamente aqui, ó, eu não coloquei lá o livro ainda, vou colocar, deixa eu colocar logo, se não esqueço, que é o Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. Deixa eu pesquisar aqui na Amazon, ver se tem na Amazon. Eu vou colocar aqui o link, não está disponível na Amazon, mas eu vou colocar aqui o link porque aí pelo menos vocês já sabem qual é o título
E vocês podem até pesquisar na CPAD ou em algum outro site da preferência de vocês. Vou colocar aqui. Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. É um livro, como eu falei, de hermenêutica, tá? Não é de português, mas que traz algumas formas de interpretar as escrituras, inclusive lendo poesia, né? Como é que a gente interpreta poesia na Bíblia, como é que a gente interpreta hipérbole, narrativa, como é que a gente interpreta cartas, as parábolas, que também é um gênero que nós estudamos aí dentro da língua portuguesa, então dá para fazer um paralelo bom da nossa interpretação. Gente, nós encerramos aqui a parte de figuras de linguagem. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi tratado aqui de figuras de linguagem? Sobre essa parte aqui de como nós fazemos para identificar uma figura de linguagem? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou quer acrescentar, compartilhar algo? Pode ficar à vontade, viu? Até para dizer, pastor, não concordo aí com isso aí que você falou. Pode ficar à vontade também. Aqui é o lugar para a gente conversar, trocar ideias. Pastor, eu vejo que essa aula é de suma importância, é, mesmo como foi falado, né? Ficou para o final, mas diante daquilo que nós já aprendemos e que estamos colocando em prática, né? A- por meio das reflexões que nós levamos, isso veio trazer uma luz para nós. Eu tenho tido essa oportunidade, né, de estar à frente de uma congregação, e sempre estou pregando na igreja a qual eu participo, e particularmente eu quero dizer que veio trazer uma luz para que eu pudesse ler o texto, preparar mensagens, observando esses pontos que até então eu não tinha ainda é, percebido, né, da necessidade. Então, agora nós podemos sentir essa necessidade. E eu já consegui aquele primeiro livro que o senhor indicou, através do Kindle. Estou vendo aqui esse outro, né, que o senhor está falando agora, Guia Fácil para Entender a Bíblia. Talvez seja outro, né? Ele é de interpretar, para É, interpretar a Bíblia. Talvez seja outro, mas esse eu pesquisei onde nós temos acesso aos livros gratuitos, mas eu vou procurá-lo e com certeza irá me ajudar bastante. amém. Alguém tem mais algo assim a acrescentar a respeito desse conteúdo aqui de figuras de linguagem? Quiser falar? Senão a gente pode prosseguir aqui para o nosso próximo assunto. Ok? Então vamos seguindo aqui. Bom, nós tratamos aí de figuras de linguagem. Eu vou passar um trabalho para vocês no final da aula, né, à tarde, que é justamente relacionado a essa questão de figuras de linguagem, tá? Está repreendido, pastor. Trabalhinho básico aí para vocês, já que estão no finalzinho aí do curso já, não vai ter muito trabalho, não. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui com agora tipos e gêneros textuais. Um outro livro, eu estou indicando aqui alguns livros mais de hermenêutica também, né? Já indiquei ali o de língua portuguesa ontem, né? Já coloquei o link lá no grupo. E tem esse daqui, ó. Fica ruim aqui, nem aparece, né? Mas é um livro que talvez você já tenha tido acesso. Entendes o que leis? Uma pergunta, né? Entendes o que leis? Aquela pergunta lá que Felipe fez para o eunuco etíope, né? Então, tem um livro da Vida Nova, que é justamente um guia para entender a Bíblia, né, em relação à hermenêutica. É mais uma relação de hermenêutica, mas dentro do livro você vai encontrar como é que a gente interpreta os salmos, que justamente são livros poéticos, como é que a gente interpreta as narrativas do Antigo Testamento,
Como é que a gente interpreta as cartas? Isso tudo são gêneros textuais, certo? Eu estou indicando justamente porque são gêneros textuais, gêneros literários, que a Bíblia se utiliza para trazer esses ensinamentos, tá? Então, a Bíblia é repleta de gêneros textuais. E cada gênero textual, nós interpretamos de uma maneira diferente. Olha aí, André, ó, tá só na frutinha aí, né? Siriguela, pastor. Sigo ela. Cada gênero textual é interpretado de uma maneira diferente. Eu vou trazer aqui um exemplo de um texto que é normalmente interpretado de uma maneira equivocada. Deixa eu lembrar aqui, Provérbios 16, não é 16, eu não lembro agora. Que diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela for grande, não se desviará dele, né? Quem lembrar aí do versículo exato, coloca aí no. É Provérbios, né? Não lembro agora o versículo, acho que é 16, eu não lembro agora. Mas quem lembrar já coloca aí. Provérbios 1? Não, Provérbios 1 acho que não é não. Provérbio 22:6, né? 22:6, 22:6, é isso? Mas vamos lá. 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela for grande, não se desviará dele. Vamos pegar esse exemplo aí. Nesse texto aí, nós temos uma afirmação, tá? E aí, vamos lá. Tem uma pessoa na igreja, cresceu ali na igreja, teve filho, ensinou o filho lá nos caminhos do Senhor, cresceu com os filhos na igreja, lá ensinando tudo bem direitinho para esse filho, em casa, botou na escola cristã, tinha aula de EBD na igreja, enfim, teve uma educação cristã de fato. E aí o menino cresceu e se desviou. E como é que a gente faz com esse texto? Como é que a gente interpreta esse texto se Provérbios está dizendo que se eu ensinar, essa criança não vai se desviar? Como é que vocês interpretam esse texto aí? Queria ouvir vocês. Pessoal, eu entendo o seguinte, que ele diz o seguinte, quando a gente ensina, a probabilidade e tendência é de não se desviar, mas eu não garanto, né? Eu não sei se é por aí, mas o meu pensamento é assim. Esse desvio também pode ser temporário, tá entendendo? Porque como ele foi ensinado, ele vai ver a questão lá no mundo e vai ver o que ele aprendeu. Eu tenho esse pensamento também. Eu penso o seguinte, que aqueles ensinamentos nunca vai sair do entendimento da mente daquele filho. Onde ele estiver, ele vai saber que um dia o seu pai ensinou os caminhos do Senhor. E esteja no mundo, né? Não sei se cabe essa interpretação, precisaria ver melhor, mas assim. Eu acredito que isso aí é a função do pai, né? Que é educar o filho, né? Como ele é um cristão, a função dele é educar, né? Agora, cabe o filho viver, né? Aquilo que é educado, né? Exatamente. Mais alguém quer compartilhar algo? Para os calvinistas, pastor, se for de Deus, se converte lá na frente. Se não for, vai não. É que quando o pai ensina, ele pode até assim, se desviar do ensinamento ali do pai, sair, mas as palavras vai ficar e ele vai voltar. E as palavras não serão apagadas. Ok. Então vamos lá. O primeiro ponto aí que nós devemos nos atentar é qual é o gênero literário de Provérbios. Então nós sabemos que Provérbios está dentro aí de um livro, de um grupo de livros chamado de livros poéticos, tá? E como nós falamos, as poesias, elas não devem ser interpretadas todas de maneira literal. É claro que em alguns pontos não há nenhum problema assim de se interpretar, às vezes ele está querendo dizer algo ali, mas apenas de uma maneira diferente.
Mas nós temos que ter um certo cuidado com o livro de Provérbios, porque Provérbios, nós podemos dizer assim que são várias orientações e conselhos de um sábio para muitas pessoas ali, tá? São várias orientações e conselhos. E eu não lembro quem foi que falou primeiro, né, mas falou basicamente a ideia que é ali a probabilidade, o que o autor, né, Salomão ali está dizendo é que existe uma probabilidade muito grande dessa criança não se desviar se você realmente ensinar corretamente a andar nos caminhos do Senhor. A probabilidade é gigantesca. Mas, algumas vezes, pode acontecer da criança ainda assim ter uma educação exemplar e se desviar. E a culpa vai ser dos pais? Não. A culpa vai ser de Deus? Não. Tá? A gente tem que ter o cuidado que esse texto de Provérbios não é uma promessa, é uma orientação. Então, o que acontece é que muitas pessoas leem Provérbios, leem esse texto como se fosse uma promessa, mas não é uma promessa, é uma orientação bíblica, certo? Se nós ensinarmos, a probabilidade seria mais ou menos isso aí que a irmã falou, tá? Então, é esse tipo de linguagem que nós devemos que ter um certo cuidado de entender o gênero textual, para que assim a gente consiga fazer uma interpretação adequada, tá? Um ponto também que foi falado é interessante, é que quando a criança é ensinada, cresce nesses caminhos, aqueles ensinos, elas de alguma maneira permanecem. Tanto é que um colega meu, uma vez falou que tem um amigo do trabalho que é ateu, ele é ateu, mas ele vive a vida de uma certa maneira, coloca aqui de uma certa maneira, melhor, às vezes, que até um cristão, porque ele honra a sua família, honra os seus pais, honra a sua mãe, é fiel à esposa, né? Ele é um pai dedicado aos seus filhos, ele é uma pessoa honesta no trabalho, mas ele não acredita em Deus, tá? Não acredita em Deus. Não estou dizendo aqui que essa pessoa vai ser salva, não, não é isso, tá? Não é isso. O que eu estou dizendo é que essa pessoa foi ensinada de acordo com os princípios cristãos, porque os pais são cristãos. Então, ele foi ensinado na igreja, foi ensinado com os princípios cristãos, e muitos desses princípios permaneceram, apesar dele ter se desviado do Senhor, que é o mais importante, obviamente, né? Ele ter se desviado do Senhor, vários desses princípios ainda permaneceram para que ele pudesse ser um cidadão, digamos assim, um cidadão bom, né? Então, esses princípios permanecem, e pode ser que lá na frente ele ainda venha a retornar para o caminho do Senhor, tá? Nós não temos como afirmar com certeza se essa pessoa de fato já teve algum tipo de experiência com Deus ou não, Deus sabe, né? Mas pode ser que lá na frente, como ele foi ensinado, como tudo aquilo está na mente dele, pode ser que lá na frente o Espírito Santo ainda venha convencê-lo. Mas o ponto central aqui é que nós temos que ler as escrituras de acordo com o gênero textual que ele foi escrito, que os textos foram escritos, tá? Então, se nós estamos lendo um livro poético, a gente tem que ter um certo cuidado de não tratar tudo ali como se fosse literal, como se fosse promessas, certo? Temos que ter um certo cuidado. Então, vamos lá. O que são tipos e gêneros textuais? Eu estou tratando aqui mais da língua portuguesa, né? Porque os gêneros, como a gente vai olhar nas escrituras, é um pouco diferente, mas eu estou tentando trazer aqui um paralelo. Os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem a estrutura e os aspectos linguísticos de uma narração, descrição, dissertação e explicação. Essa definição que eu trouxe aqui, ela pode, a princípio, parecer um pouco confusa. Então, deixa eu colocar aqui no WordPad para a gente entender melhor. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Tipos textuais. Eu vou ter aqui 5. Narrativo, descritivo, explicativo, argumentativo e injuntivo. Eu tenho esses 5 tipos textuais, certo? Eu posso dizer que essa estrutura aqui desses tipos textuais são fixas. Ou seja, eu tenho uma narração quando eu tenho 5 elementos. Eu vou ter aqui personagem, eu vou ter enredo, eu vou ter um narrador contando aquela história,
eu vou ter um espaço, né, o lugar onde aquela história se passa, e vou ter um tempo. Qual foi o tempo que essa história aconteceu? Né, eu tenho tudo isso dentro de uma narração, certo? Então, aí dentro da narração, eu vou ter vários e vários gêneros textuais. Por exemplo, eu tenho conto, eu tenho crônica, eu tenho romance, eu tenho fábula, eu tenho parábola. Eu coloquei aqui parábola, por exemplo, crônica, né, que nós temos aí dentro das narrativas bíblicas, né? Até mesmo o evangelho, de alguma forma, ele poderia aqui estar dentro da narrativa, tá? Os evangelhos, embora seja um gênero bem diferente aí do que uma narrativa também ela pede, né? Então, vamos lá. A narrativa é justamente isso, aquela ideia, ela precisa ter todos esses elementos. E cada um desses aqui, ó, colocar ainda outro aqui, novela. Não a novela da Rede Globo, não, tá? Mas a novela seria um romance, mas um pouco menor, um pouco menor. Um livro ali. Então, a narrativa, ela precisa ter todos esses elementos. Personagem, enredo, narrador, tempo, espaço, tá? E aí eu tenho outro tipo textual, que é o descritivo. No descritivo, eu tenho apenas ali uma descrição de alguns elementos. Por exemplo, se eu pegar um cardápio de uma lanchonete, de um restaurante, eu vou ter ali a descrição dos pratos. Eu vou ter lá, por exemplo, tacacá, que é um prato lá típico do norte, né? De Manaus ali. Tacacá, não sei se alguém aqui já tomou, mas tem lá a descrição do que compõe aquele prato. Aí tem lá folha de jambu, tucupi e camarão. Acho que são só esses três elementos. Tucupi, camarão e folha de jambu. Pronto. É uma descrição. Ele não está ensinando como fazer. Se estiver ensinando como fazer, aí nós vamos ter outro tipo textual, tá? Mas o cardápio ele está apenas ali descrevendo. Se eu pegar, sei lá, um retrato falado, retrato falado. Retrato falado também seria uma espécie de descrição ali. Explicativo, né? O explicativo, eu posso pegar, por exemplo, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, eu posso pegar um livro didático de uma escola, né? Vocês aí que já têm filhos maiores, já colocou na escola, já passaram por essa fase, talvez. Você pegou aí um livro didático, né? Você comprou lá ou pegou lá do governo. O livro didático, ele é um livro explicativo, tá? Eu vou explicar isso aqui também lá no slide, que tem algumas explicações lá. Argumentativo é quando você quer convencer alguém a respeito de algo. Então, a gente pode pegar aquele texto lá do Enem, né? Texto dissertativo, argumentativo. Quando você faz o Enem, você precisa escrever esse tipo aqui de texto, né? Que tem uma estrutura específica, mas o propósito dele é o quê? Argumentar. Ou um artigo de opinião, que vai ser um pouco diferente, uma carta aberta vai ser um pouco diferente a estrutura, mas todos eles têm o objetivo de argumentar, de convencer você de algo. E o injuntivo é aquele que dá uma ordem. Por exemplo, bula de remédio. A bula de remédio, ela pode misturar ali a descrição, porque ela vai mostrar do que aquele remédio é composto, mas a maior parte vai ser de orientações. Como é que você deve tomar aquele remédio? Tomar tantas vezes ao dia, não tome se você tiver assim, se você tiver grávida, se você estiver amamentando, não tome. São ordens, não tome. Uma receita de bolo, também são ordens. Pegue os ovos, bata os ovos, coloque no liquidificador, leve ao... Certo? São vários gêneros textuais. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, os tipos textuais, eles são apenas 5. São apenas 5. Mas os gêneros textuais, eles são inúmeros, inúmeros. Eu não poderia aqui falar sobre cada um dos gêneros textuais, porque são inúmeros, tá? Então, nós vamos tratar aqui mais de alguns para entender como é que eles se relacionam ali com as escrituras. Vamos lá. O texto narrativo, já expliquei aí, né? Tudo que eu já falei lá tá aqui nesse slide que eu vou compartilhar com vocês, ó. Eles apresentam ações de personagem no tempo e no espaço. Entre esses gêneros, nós temos aí romances, contos, parábolas e crônicas. Nós temos aí textos descritivos, que se ocupam de relatar ou descrever determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. Então, veja, no texto descritivo,
colocar assim. Se eu tenho lá um texto narrativo, vou pegar um romance. Um romance, você gosta de ler um romance, você pega lá um livro de romance, você vai ter uma narração, certo? Mas no meio dessa narração, eu posso ter, e eu sempre vou ter, na verdade, textos descritivos dentro do romance, tá? Porque faz parte. Se eu estou descrevendo ali o personagem, eu posso descrever o personagem de maneira física ou até de maneira mais psicológica. Eu posso descrever o espaço em que aquele personagem está, então eu vou trabalhar com a descrição. E a Bíblia também trabalha muito com descrições, tá? Se você pegar o texto aí de 1 Reis, capítulo 6, versículos de 2 a 10, eu não vou fazer a leitura aí do texto completo, mas deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês rapidamente. Você pode abrir aí também, ó, 1 Reis 6, versículos 2 a 10. Diz assim, ó: o templo que rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Então, veja que o texto vai se ocupar aí de trazer uma descrição bem detalhada do templo. Tá? Então, é um texto, é uma parte de uma narração, mas que trabalha ali com a descrição. Para quê? Para que a gente possa ter na mente como que era aquele lugar, tá? Às vezes a gente acha que é uma leitura um pouco até chata, né? Ah, tá chato isso aqui, só tá trabalhando ali na descrição, a gente vai ver Levítico e outros textos aí também que trabalham muito com a descrição, como é que eram feitas as roupas dos sacerdotes, a questão da Arca da Aliança, como tudo era feito, os querubins, tudo detalhado lá, mas tudo isso serve para mostrar aquele cuidado que Deus tinha, de fato, com o culto, né, de cuidar das coisas relacionadas ao templo, de tudo como aponta também para a majestade, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, né? Tudo isso tem um objetivo, né? As descrições são feitas nas escrituras, são imagens que nós criamos na nossa mente para ativar essas percepções, né, a respeito daquilo que Deus quer que nós entendamos. Ok? Vamos seguindo. O texto argumentativo, né? Como eu falei para vocês, são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Por exemplo, o irmão André aí falou, né? Quem é calvinista vai entender dessa maneira. Se nós começarmos aqui a trabalhar, vamos lá, vamos discutir aqui sobre calvinismo e arminianismo. Aí levanta o irmão que é calvinista e ele vai tentar defender uma ideia, né, calvinista por meio de argumentos. Já o outro irmão, que é arminiano, vai tentar levantar, não, mas eu acho, aí começa a organizar as suas argumentações para mostrar que talvez tenha mais fundamento. André, ia falar alguma coisa, André? Não, não. Então, assim, as argumentações são feitas para a gente tentar convencer alguém daquele nosso ponto de vista. Vocês, não, eu entendo que o meu ponto de vista é mais bíblico. E aí você vai argumentar. Você não vai dizer, é assim e pronto. Não, não é assim que funciona a argumentação, certo? Você vai tentar persuadir o seu leitor, o seu interlocutor. A gente até leu um texto ontem, né, que Paulo falava sobre isso, né? Nós tentamos persuadir os homens. E como é que você tenta persuadir os homens? Você vai chegar em um grupo de pessoas lá que não creem em Deus, aí você vai começar a trabalhar ali um pouco mais, tanto com a Bíblia, quanto com a apologética, né, que é a defesa ali da fé. Aí, se você entende um pouco de apologética, você vai começar a argumentar ali com eles. Você vai dizer, não, mas por que você não crê em Deus? Aí, não, não creio em Deus porque não faz sentido isso. Aí você, opa, aí você já começa a introduzir ali argumentos para tentar convencer aquelas pessoas a respeito da sua fé em Cristo, né? Vamos lá, seguindo. O texto expositivo. Já falei aí para vocês, né? Na verdade, eu coloquei explicativo, mas é a mesma coisa aí, expositivo. Possui a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Os gêneros textuais que fazem parte do tipo textual expositivo são seminários, enciclopédias, trabalhos acadêmicos, verbetes e dicionários. Por exemplo, quando você está dando uma aula de escola bíblica, essa aula é expositiva.
tá? Porque você vai, de repente, vai trabalhar dentro de um assunto. Nós, lá na igreja, por exemplo, estávamos trabalhando com é, a doutrina da salvação. É que justamente vai entrar nessa parte aí de calvinismo, né, arminianismo. Então, nós estávamos trabalhando aí soteriologia, a doutrina da salvação. E nós colocamos ali, fizemos uma exposição dessas duas linhas de pensamento, colocamos qual é a linha de pensamento que, de acordo com as escrituras, é mais plausível, né, faz mais sentido, nós definimos, conceituamos, trouxemos informações mais históricas, comparamos uma com a outra, né? Então, tudo isso faz parte da exposição, certo? Não era bem uma argumentação, era mais uma exposição mesmo daquele conteúdo, tá? O que eu estou fazendo aqui agora para vocês, por exemplo, é uma exposição. Esse slide que eu fiz aqui para vocês pode ser classificado como um texto expositivo, tá? Porque ele vai ter várias definições aí do que são funções da linguagem, figuras de linguagem, do que são tipos e gêneros textuais. Então, nós vamos trabalhar com isso. São exposições. Eu não estou argumentando. Eu não estou tentando convencer vocês. Ó, irmão, vocês precisam concordar comigo que o texto argumentativo é isso. Aí chega a Sotéria e diz, não, eu não concordo não, eu acho que texto argumentativo é outra coisa. Não, eu estou falando de acordo com aquilo que é da gramática, da língua portuguesa. Né? Então, não é algo que possa, digamos assim, discutirmos sobre isso. Não estou argumentando, estou apenas expondo, trazendo uma informação. Tá? Então, essa é a ideia do texto expositivo. Isso aí é, entra também na questão da pregação expositiva. De certa forma, sim, porque a pregação expositiva, uma definição bem simples dela é que você vai ler o texto, explicar o texto, né? Aí entra na questão da exposição e fazer uma aplicação, ou seja, como é que aquele texto se relaciona à minha vida, né? Quem traz essa definição aí, se eu não me engano, é o Hernandes Dias Lopes, né? Tem até um livro dele que eu tenho aqui, acho que é Pregação Expositiva mesmo, o nome do livro. E aí ele vai trabalhar nessa ideia, né? Que a pregação expositiva ela se baseia nesses três pontos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, quando você trabalha nessa explicação, você está trazendo lá o contexto histórico, você vai trazer uma comparação, você vai definir algumas palavras que talvez sejam estranhas lá para o seu público, então vai entrar nessa questão da exposição também, tá? Mesma coisa de uma aula, de uma pregação, faz parte. E o texto injuntivo, né, é aquele texto mais instrucional, que visa passar algum tipo de instrução, ordem, certo? Quando eu falo ordem, é por causa dos verbos que nós temos na língua portuguesa, que são chamados de verbos imperativos. É um modo verbal, que eu até falei ontem rapidamente. É um modo que dá uma ordem. Nem sempre o modo imperativo vai ser uma ordem, tá? Como assim? Se eu estou aqui numa sala de aula, eu estou ali numa porta, no presencial, e aí Sotero chega atrasado. Aí Sotero bate na porta e diz, eu posso entrar? Eu digo, entre, Sotero. Eu não tenho uma ordem para Sotero, né? Entre, está no modo imperativo. Mas não é bem uma ordem. É mais um pedido, né, para que ele entre, né, um convite para que ele entre. Mas aí, André, só tem uma filha, André? Dois, né? Outra é maior? Pronto, tem uma filha maior, aí esse filho está dando trabalho, né? É filho? Aí o filho está dando trabalho, né? Tá brincando lá na rua, sendo que André não deixa ele brincar na rua. André chega na porta de casa e diz, entre. Só diz essa palavrinha lá. Não sei como é que eram vocês, né? Mas minha mãe chegasse assim na porta de casa e dissesse entre, só essa palavrinha aqui eu já me tremia todinho. A minha mãe dizia entre, já tinha uma mangueira atrás das costas dela. Então você já sabia ali que aquele verbo entre era uma ordem. Você não precisou entender, é um imperativo, será que é um convite? Será que ela está só pedindo, está me convidando para entrar em casa? Não, é uma ordem. Tá? Então depende aí do contexto, né? Da situação que você está vivendo ali. Então, o modo imperativo, ele pode indicar uma ordem, pode indicar um convite, um pedido, tá? E de acordo com nas escrituras, principalmente, nós vamos ter mais ali, de fato, instruções ou até ordens mesmo do Senhor.
né, em que utiliza ali os verbos no imperativo para que nós façamos algo ou não façamos algo. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, nós temos ali várias ordens, vários verbos ali dizendo o que é que nós não devemos fazer ou que nós devemos, de fato, fazer, né? Aí nós temos, ó, textos instrutivos, receitas culinárias, manuais de instruções, sermão. Quando você faz um sermão, muitas vezes você também dá algumas ordens, né? Você convida aquelas pessoas a se mobilizarem para fazer alguma coisa, ou se você está falando contra o pecado, você vai dizer que não façam tal coisa, né? Você dá ordens ali, utiliza os verbos ali no imperativo para trazer essa ideia de proximidade ali para aquelas pessoas, né? Uma vez eu estava dando uma aula como essa, né? E aí algum irmão às vezes perguntou assim, mas porque às vezes a gente não gosta muito de utilizar esses verbos de imperativo, né? Porque a gente prefere assim utilizar uma expressão em que nós podemos nos incluir, né? A gente diz, portanto, irmão, nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer aquilo outro, né? E é claro, a gente pode muitas vezes se incluir na pregação. A gente pode fazer isso e deve, na verdade, fazer isso também. Mas eu também entendo que, em alguns momentos, a sua pregação, ela pode ser um pouco mais impactante, para impactar mais o seu ouvinte. Então, você pode fazer uso desse texto injuntivo. Você pode fazer uso dos verbos no imperativo, justamente para trazer esse choque, digamos assim, para o seu povo. Você olha para as pessoas e diz, não faça isso, ou então faça isso, meu irmão. Você já até dá uma ênfase diferente na sua voz, né? Para que aquilo possa trazer uma proximidade maior de urgência para aquela pessoa fazer algo ou não fazer algo, né? Isso é interessante, nós utilizarmos essa linguagem também diferente na nossa pregação, né? Quando nós estamos pregando, até mesmo eu aqui dando aula, eu não fico falando no mesmo tom de voz. Eu sou uma pessoa de gesticular muito, né? Se fosse assim, em aula presencial, eu estava gesticulando e andando o tempo todo, para lá e para cá, né? Acho que isso é coisa de professor mesmo, né? Que eu dou aula também em escola, coisa de professor, ficar gesticulando e andando. E também dou ênfase em determinados momentos com a voz, né? Então, a sua pregação, ela não é aquela pregação assim que é reta, né? Que é linear. Ela tem alguns altos, tem alguns baixos, não no sentido negativo, mas às vezes você fala um pouquinho mais baixo, às vezes você fala um pouquinho mais alto, um pouquinho com mais força, às vezes você utiliza um gesto para enfatizar algo. Então, tudo isso faz parte para que o seu público possa receber melhor também aquela pregação, possa entender também melhor, né? A questão da comunicação, a forma que você comunica algo faz toda a diferença. Tudo tranquilo aqui em tipos e gêneros textuais? Alguma dúvida? Ok, tudo ok. Ok, né? Pronto, a gente está se aproximando aí do nosso intervalo de almoço, mas eu vou começar aqui a trabalhar a respeito da pontuação. A pontuação aqui é mais com relação à escrita, né? Nós também produzimos algo escrito, né? Vocês vão trabalhar, né? Fazer trabalhos, né? Ou pelo menos alguns vão fazer o último trabalho do seminário, mas espero que vocês também não parem, né? De estudar, vocês continuem fazendo outros cursos, assim, fazer uma especialização, um curso de aconselhamento bíblico, um curso lá só de teologia sistemática, de repente, né? Um curso só de grego, né? Sotero já sabe, né, grego, que foi dito aí que a irmã falou, Sotero é bom aí no grego. Ei, pastor, só Jesus na casa. Então, assim, a gente vai trabalhar também muito com a escrita, então a gente precisa saber como utilizar corretamente os sinais de pontuação, e também para fazer uma interpretação correta, né? Porque quando você lê um texto, né, você que trabalha, por exemplo, alguém falou aí, acho que foi Pedro, né, da pregação expositiva, a parte da pregação expositiva entra na questão da leitura também, né? Você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, na parte do ler o texto, também faz diferença para a compreensão das pessoas.
Porque se você não consegue fazer uma leitura do seu texto de maneira adequada, isso vai prejudicar a compreensão das pessoas. Se você não consegue fazer a leitura com as pausas corretas, você mesmo pode interpretar de maneira diferente, as pessoas podem ficar um pouco confusas, mas quando você utiliza a pontuação de maneira adequada, fica melhor as pessoas compreenderem. Por exemplo, a entonação, a pausa, esses jogos de silêncio, porque às vezes a gente não quer ficar calado em nenhum momento da pregação, né? A gente acha que ficar calado é um pouco ruim. Mas essa técnica, digamos assim, do silêncio, até na leitura do texto bíblico também, em alguns momentos, ela é boa, porque você dá aquela pausa um pouco mais longa para que as pessoas possam entender, assimilar aquilo que foi dito, né? A fim de que a mensagem chegue ao leitor no sentido exato que gostaríamos de transmitir. Então, os sinais de pontuação, eles têm uma importância muito maior do que a gente até imagina, né, no texto bíblico. Em qualquer texto, na verdade, que a gente esteja fazendo uma leitura. Por exemplo, coloquei aí o ponto. É um sinal de pausa usado, em geral, para indicar o fim de um período, marcando uma pausa absoluta com as seguintes especificidades. Vamos lá. Primeiro, indicar o fim de uma frase declarativa, que pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Coloquei como exemplo uma frase bem simples. Jesus chorou. Ponto. Então, é uma pausa, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua leitura bíblica, se estiver lá expondo o seu texto, você vai ler, Jesus chorou. Tenha calma, tem uma pausa, aí você dá essa pausa, você logo em seguida você vai e lê o outro texto, né? Tem essas pausas justamente no texto. Não precisa ler, Jesus chorou e aí Jesus foi um aperreio, né? Como se fala. Não precisa ficar aperreado para ler o texto. Dá aquela pausa, Jesus chorou. Ponto. E aí a gente dá aquela pausa e segue no texto seguinte. Letra B. Separar períodos entre si. Por exemplo, examinar tudo. Retende o bem. Então, Paulo dá essa pausa até para que a gente possa assimilar um pouco melhor essas ideias. Examinar tudo. Às vezes a gente já lê num embalo só. Examinar tudo e retende o bem. Então, veja que até a minha entonação, ela não foi de ponto. Examinar tudo, você espera uma continuidade, né? Se eu fizer uma entonação dessa maneira. Agora, se eu ler numa entonação diferente, examinar tudo. Retende o bem. A entonação muda a forma como nós também vamos entender ali o texto. O ponto também é empregado nas abreviaturas, né? Não vai ter, assim, essas abreviaturas nas escrituras, mas eu coloquei porque a gente utiliza, às vezes, nos textos, até nos sermões, né? AC, por exemplo, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, ou masculino aí abreviado, né? A gente vai utilizar essas expressões para abreviar essas palavras. Vamos lá, ponto e vírgula. É um sinal utilizado para indicar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Então, é uma pausa intermediária. O ponto final é uma pausa mais longa. A vírgula é uma pausa curta. E o ponto e vírgula é uma pausa ali intermediária. Geralmente é assim que se classifica. Mas, para ficar mais claro, quando é que eu utilizo a vírgula, quando é que eu utilizo o ponto e vírgula? Essa geralmente é a dúvida aí que muitas pessoas têm. O ponto e vírgula, ele pode ser utilizado para enumerar as coisas. Por exemplo, em Números 7, 58 e 59, quando se fala a respeito das ofertas que devem ser trazidas, né, os sacrifícios, vai dizer o seguinte: um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Então, veja que em um ponto, aqui um bode como oferta pelo pecado, foi utilizado ponto e vírgula, e não a vírgula. Mas, na sequência, e 2 bodes, 5 carneiros, 5 bodes e cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão, foi separado por vírgulas. Por quê? Deixa eu colocar aqui um outro exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu diga assim, ó, vá ao mercado e compre os seguintes itens. Aí eu coloco assim, ó, tomate, cebola e pimentão. Ó, veja que eu separei ali tomate e cebola, eu separei por vírgula. Deixa eu colocar mais um aqui para ficar melhor.
coloquei isso aqui por vírgulas, ó. Tomate, cebola, cenoura, eu coloquei por vírgulas, né? Já está chegando aí no almoço, né? O André aí vai bancar a picanha, né? Ele colocou aí que vai bancar a picanha aí pra gente. Aí eu coloco aqui, ó, picanha, linguiça, salsicha, começou a descer, né? E frango. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Papel higiênico, detergente e sabão em pó. Pronto. Vamos lá, coloquei aqui esses itens. Por que que alguns eu separei por ponto e vírgula e por que que outros eu separei por vírgulas? Quem poderia trazer aí uma opinião? Já está batendo a fome, né? Vamos acabar aqui essa aula. Só explicar aqui esse do ponto e vírgula, a gente encerra. Quem pode trazer uma explicação por que alguns foram separados aqui por vírgulas e outros separados por ponto e vírgula? Conseguem perceber aí alguma coisa? Então, o que eu percebo aí é porque os tipos de alimento que ele quer diferenciar, né? Tomate, cebola, cenoura e pimentão tá num conjunto, vírgula. Aí vem as carnes e assim vai. Material de limpeza. Exatamente. Aqui, tudo isso aqui eu pego numa seção apenas, né? Do supermercado. Eu pego naquela seção lá do hortifruti. Já essa parte aqui, picanha, linguiça, salsicha e frango, eu pego numa outra parte lá. Essa outra parte aqui da seção de limpeza, né? Então, eu fiz aqui uma enumeração, tá? Mas eu separei a enumeração, por vírgulas em algumas partes, porque indicavam a mesma coisa. E aí, quando eu ia para outro ponto, digamos assim, aqui são pontos diferentes, quando eu fui para outro ponto, eu separei por ponto e vírgula, né, para fazer essa enumeração, para fazer essa lista. Esse é o mesmo sentido aqui do texto que nós lemos aqui de números, né, porque ele colocou aqui um bode como oferta pelo pecado, porque é um tipo de sacrifício. Então, ele listou ali aquele tipo de sacrifício de oferta, ponto e vírgula. Agora, ele vai citar um outro tipo de sacrifício, não mais oferta pelo pecado, mas sim um sacrifício de comunhão. Tanto é que os bodes aparecem aqui de novo. Ó, aqui era só um bode, mas depois ele diz 5 bodes. O bode aparece de novo. Só que não mais como oferta pelo pecado, mas sim como sacrifício de comunhão. Por isso que é usado aqui o ponto e vírgula. Então, quando você lê o texto bíblico respeitando essa pontuação, você já consegue perceber que aqui ele fez uma mudança no tipo de oferta. Oferta pelo pecado. Agora ele fez uma lista de outros sacrifícios, mas para indicar um outro tipo de oferta, né? Já não mais oferta pelo pecado, mas sacrifício de comunhão. E aí vamos ler esse segundo ponto aqui, que é de ponto e vírgula ainda, e a gente encerra. O ponto e vírgula também separa orações consideradas extensas, ou quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Ó, quando você está escrevendo um texto lá que está um pouco longo, você às vezes pensa, não, aqui não dá para colocar o ponto final ainda, porque eu ainda não encerrei o assunto. Mas eu não vou colocar só vírgula, porque está cheio de vírgula já. Então, vamos optar aqui pelo ponto e vírgula. É mais ou menos isso. Ó, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ponto e vírgula. Veja que ele ainda não terminou o assunto das bem-aventuranças aqui. Mas, como ele vai citar bem-aventurados de novo, e ele já utilizou vírgula, então, o autor, não, vamos colocar aqui ponto e vírgula, e a gente continua nesse mesmo assunto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Tá? Então, para não ficar uma oração muito extensa, separada apenas por vírgulas, foi utilizado aqui esse ponto e vírgula, né, para separar essas ideias. Ok? O próximo sinal aí já seriam 2 pontos, mas eu vou dar esse intervalo aqui agora para vocês. Lembrando que essas separações não foram feitas pelos autores bíblicos, né? Sim, sim. É na tradução, né? Porque, na verdade, o hebraico não vou ter esses sinais de pontuação que nós vamos ter aqui agora, né?
Então, de acordo ali com a tradução, é que esses sinais foram sendo incluídos de fato.